Esse testemunho edificou as nossas vidas e é a fidelidade, né, meu irmão? É se entregar, é obedecer ao Senhor na totalidade. Estão todos bem? Glória a Deus, né? Vamos para a palavra aqui. As crianças já foram para a salinha. Irmãos, antes da gente começar aqui, o momento da palavra, né? Que cultuando a gente já está. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê entendimento e sabedoria da palavra que Ele quer nos revelar nessa noite. Faça essa oração aí, se você quer nessa noite entender e ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer revelar na minha vida e na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor, que o Senhor é bom em tudo, que o Senhor faz, o Senhor é perfeito. Nós aqui já entoamos louvores ao Senhor, reconhecendo que és o Deus da nossa vida, que és o nosso Senhor. E agora nesse momento nós vamos participar aqui da palavra, não a minha palavra, porque a minha palavra não tem o poder de mudar, a minha palavra não tem o poder de transformar, mas a tua palavra, essa sim tem. E o que nos leva ao convencimento de tudo aquilo que é ministrado aqui é o Espírito Santo. E eu sei, Senhor, que Ele está em cada um de nós. Então que nessa noite, Pai, nós possamos entender e compreender o que o Senhor quer falar com cada uma aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, não é querendo ser chato, tá? Mas os irmãos que estão no banquinho aí, procura um lugarzinho para vocês sentarem aqui, ó. Tem cadeira aqui na frente aqui. Vem cá, senta pertinho de mim aqui, ó. Tem lugar aqui, ó, perto do Rafa tem, perto da Gisele, perto do... Vocês vão ficar até mais confortável. Não vai doer as costas aí de ficar aí encostado aí. Amém. Aí, ó. Aconchegaram aí. Ainda deu o privilégio para esse irmão que você sentou do lado aí, tá do lado de alguém bonito. É ou não é? Sim ou não? Isso é muito bom. Mais ou menos? Tá vendo? Sinceridade, meu irmão. Irmãos, nessa noite nós estamos aqui mais uma vez. E nós vamos participar aqui daqui a pouquinho da ceia do Senhor. E o nome já fala, né? É a ceia, ela é do Senhor, a ceia não é minha. A ceia, ela não é sua, não sou eu que determino quem ceia, quem não ceia. Não é essa pessoa que está do seu lado aí que vai dizer se você vai ceiar ou não. Não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu filho que vai determinar se você vai ceiar ou não. Mas cada um de nós aqui temos a oportunidade hoje de participar de um memorial de algo que o Senhor nos deixou. E nos deixou também esse memorial para que todas as vezes que nós venhamos participar, nós venhamos lembrar do que Jesus fez por mim, do que Jesus fez por você. Então quando se fala de um memorial, é isso, é trazer a memória, é relembrar, é recobrar de algo ou alguém. E quando nós fazemos esse ato aqui na igreja, nós fazemos uma vez por mês. Tem lugares que fazem uma vez por ano, tem lugar aí que faz 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, enfim. Mas nós aqui fazemos esse ato aqui uma vez por mês, que nós montamos aqui esse memorial como uma instituição que o Senhor nos deixou, uma instrução para que nós possamos lembrar daquilo que Jesus fez. E o que Jesus fez por mim e por você foi nos salvar e nos dar o direito à vida eterna, amém? Você pode aplaudir e glorificar o Senhor por isso? Somos salvos em Jesus Cristo, amém? Então, irmãos, se a ceia ela é do Senhor, então a mesa ela está posta. Então o que eu quero dizer é que todos nós hoje aqui, mediante ao entendimento, mediante ao Espírito Santo de Deus que nos traz essa palavra, nos traz aqui a instrução, todos nós aqui hoje podemos participar do que representa o corpo e o sangue de Cristo. Então, irmãos, mais uma vez, mais uma oportunidade, e eu entendo assim como uma oportunidade,
Primeiro nós precisamos entender algumas coisas. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade, que eu posso falar sobre isso, de trazer aqui essas informações, não minhas, mas que estão contidas na palavra de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender é que todos nós aqui nos encontramos em uma posição. Todos nós aqui encontramos em um nivelamento. Ao passar por aquele portão, se você tem 1 milhão na sua conta, ou se você não tem 1 centavo na sua conta, todos nós aqui nos encontramos na mesma situação e na mesma condição. Independentemente do seu nível de inteligência, independentemente, como eu disse, da sua conta bancária, ou do que você acha, ou do que você pensa, segundo o que está escrito na palavra de Deus, todos nós aqui hoje precisamos de fazer algo, precisamos entender algo na minha vida e na sua vida. E o primeiro é Romanos 3:23, que quer dizer que algumas pessoas aqui pecaram. Uma ou outra aqui pecou. Não é isso. Coloca para mim, por favor, Romanos 3:23. Todos nós aqui nos encontramos em uma mesma posição. Qual posição é essa? Romanos 3:23. Vamos ler comigo. 1, 2, 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, olha para esse lado aí, da sua direita e da sua esquerda. Não tem nenhum santo perfeito aqui hoje, agora. Do maior ao menor. Independentemente de quem seja. Ai pastor, eu sou bonzinho demais. Se você peca. Ai pastor, mas eu sou tão de boa. Peca. Ai pastor, mas até o senhor que está em cima agora, que está falando a palavra para nós, sim, eu peco. Por isso que eu careço e dependo da misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se alguém aqui hoje estiver aqui e disser assim: pastor, peraí, calma aí, eu não peco. Você já pecou. 1 João 1, 8, 10 vai dizer que se nós falamos que não cometemos pecado, tão logo você já pecou. Então se você chegar aqui e dizer: eu não pequei, se dissermos que não temos pecados, enganamos o meu amigo da direita e meu irmão da direita e da esquerda. É isso que está falando o texto ali? Não. Se eu falo que eu não tenho pecado, eu estou enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então o que nós precisamos aqui entender sobre esse nivelamento que todos nós nos encontramos é: eu pequei, eu falhei, eu errei, mas o melhor de tudo é saber que se pecamos, temos um advogado justo e fiel para com o nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ou você olhar para a direita ou para a esquerda, ou de você pensar em bater no peito e olhar para alguém e dizer assim: eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclano. Eu te afirmo, nesse ambiente todos nós nos encontramos na mesma posição. Não há um que não tenha pecado, não há um justo sequer que faça o bem. Então nós precisamos entender, e por que eu estou falando isso? Que muitas pessoas vão entrarem nesse lugar. Tem alguém nos visitando hoje aqui pela primeira vez? Se tiver, levante sua mão, deixa eu ver você. Tem aqui 1, 2, tem mais alguém nos visitando? Seja visitante, ou seja quem for, essa palavra se aplica para mim, ela se aplica para você. Você pode não se intitular a ter uma vida cristã, uma caminhada cristã, mas você e eu pecamos e carecemos e dependemos da misericórdia de Deus. E o pecado é uma rebeldia contra Deus que cria uma separação. Mas através daquilo que eu falei anteriormente, a vinda de Jesus, aconteceu uma reconciliação. Então às vezes muitas pessoas entram aqui neste lugar, ou às vezes deixam de vir, por 2 motivos. Entendem que porque pecaram, porque erraram, porque vacilaram, porque estão em rebeldia contra Deus, porque o pecado é isso, não podem participar aqui daquilo que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Em contrapartida,
Sabe, chegam aqui nesse lugar, vêm participar, mas às vezes chegam aqui, se deparam, tomam um susto dizendo: ai, hoje é dia de ceia, eu vou passar vergonha se eu não pegar ali o suco, se eu não pegar o pão, as pessoas vão ficar me olhando. É como se tivesse um marca-texto dizendo assim: eis aí um pecador do lado que não vai participar do corpo e do sangue de Cristo. Por isso que eu comecei esse culto aqui com essa mensagem, esse momento da palavra, dizendo: todos pecaram. Mas aí nós vamos entender, à luz da palavra, o que vai fazer hoje você não participar do corpo e do sangue de Cristo é se você não quiser. Você só sai aqui hoje sem participar do que simboliza o corpo e o sangue, se você tomar essa decisão no seu coração. E Deus respeita, e nós também temos que respeitar. E ninguém aqui vai te trazer você na frente aqui pela mão, falar: olha aqui, mas o que eu quero dizer para você é: nada te impede, examine-se pois o homem a si mesmo, vírgula, coma e beba. Então hoje você está aqui, pode ser sua primeira vez, pode ser sua segunda, ou às vezes, como eu disse, você já está cogitando no seu coração: participei do louvor, vou participar da palavra, e na hora da ceia eu não vou participar. Quem está te falando isso no seu ouvido é o Satanás, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, e se você hoje fazer algo que nós vamos falar aqui agora, que nós vamos ministrar sobre isso, nada te impede. Verdade é que, para nós, seria impossível da gente participar do que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Verdade é que para mim e para você, ia ser impossível. Nós temos a oportunidade de estar com o Senhor Jesus aonde Ele está, ou aonde Ele estiver. Isso seria impossível para mim e para você. Mas pelo amor do nosso Deus, essas coisas se tornaram possíveis. Então quem é que vai te afastar do amor de Deus? Será altura? Será profundidade? Será pecado? Será morte? Será escassez? Será bonança? Nada vai te separar do amor de Cristo Jesus. Então hoje você e eu precisamos entender que se você não participar do corpo, do que representa o corpo e o sangue de Cristo, é porque você tomou uma decisão. Não é porque tem ninguém aqui te apontando, não é porque tem ninguém aqui te mostrando, te falando: ei Rafa, você não vai. Se a gente fosse, na Bíblia tivesse: examine-se o homem e a sua mulher, para ver se ela vai cear. Examine-se a mulher, o seu marido, se ele vai cear. Às vezes, se a gente fosse cear porque a nossa mulher ou o seu esposo fosse determinar, ou se o seu filho, ou se fosse o seu patrão, ou se fosse os pastores, fato é que nenhum de nós, eu tenho certeza que na sua maioria, participaria do que representa o corpo e o sangue de Cristo. Então, irmãos, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre algo que todos nós precisamos fazer, porque quando nós pecamos, como eu disse, é uma rebeldia contra o Senhor. Então logo, eu já preguei isso aqui, já falei, vou só dar uma explanada. O pecado é algo que nos afasta do Senhor, e o pecado habita em nós. Em Romanos 7, do 16 em diante, vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo falando: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas por que isso? Porque o pecado jaz em mim, a semente do pecado habita em mim, habita em você. Então tão logo as coisas do pecado, ele vai estar sempre presente na minha vida e na sua vida. E eu já quero dizer para você que se você chegou aqui hoje, você está achando que você vai ceiar, que você vai participar, ou que se hoje você aqui reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você passar pelas águas, que você não vai ter mais o pecado te punhando, eu quero te dar essa notícia: você vai ter sim, mas hoje Ele não é mais poderoso do que o nosso Deus na minha vida e na sua vida, porque hoje eu e você temos o poder da decisão.
Antes o pecado, se Cristo não tivesse se entregado por nós, o pecado ele ia dominar, porque todos nós já estávamos mortos em nossos delitos e nos nossos pecados, mas através do que Cristo fez, morreu, ressuscitou e junto com Ele nós ressurgimos. Então, irmãos, nós precisamos entender algo: a tentação não é pecado. O ato consumado, mediante a tentação que nos vem, esse sim é o pecado. Então, antes de você pecar, vem a tentação. Então tome cuidado e fuja da tentação. Não é para você fazer uma lutinha com ela, não é para você tentar medir força, porque você não vai suportar, porque a sua carne vai gritar querendo aquilo. Então, irmão, ser tentado não é pecado. E eu quero dizer que você só vai parar de ser tentado e o pecado de empunhar o dia que Jesus Cristo vier nos buscar. E a boa notícia é: está próximo esse dia, não vai tardar, não vai falhar, Jesus vai vir nos buscar. Essa é uma realidade, uma verdade de quem de fato entendeu e ama a Jesus Cristo. Então, irmãos, você e eu precisamos entender que vai acontecer, que nós vamos passar por esses percalços da vida, que, como eu disse aqui no início, eu volto a dizer, você vai pecar, você vai cair, mas há uma grande diferença entre você pecar e você permanecer na prática do pecado como um estilo de vida. Infelizmente, muitas pessoas vivem no pecado como um estilo de vida e já não se importam mais se estão fazendo ou não. E nós vamos ver aqui também esse tipo de pessoa no que nós vamos falar hoje. Coloca para mim Atos 17, 30. Abra sua Bíblia, você que trouxe aí. Atos 17, 30. Pô, esse Bruno é violento mesmo, ele para de tocar, ele desce e o trem ainda continua tocando, hein? Que é isso, hein? Olha! Tá igual o Mr. Bean, né? Tá tocando, levanta, pega um ônibus, vai lá do outro lado da cidade, o teclado. Ó! Que é isso? Tecnologia, né, irmão? Você tá doido? Irmãos, ó, Atos 17, 30. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre arrependimento. Fala comigo assim: arrependimento gera vida plena em Cristo. Vamos repetir? Arrependimento gera vida plena em Cristo. Quantos já ouviram assim? Ah, se arrependimento matasse. Quem já ouviu isso aí? Eu já estou careca de tanto ouvir isso, de tanto falar. Ah, se arrependimento matasse. Arrependimento, irmãos, ele não te mata. Muito pelo contrário. Ele te traz a vida e a vida plena em Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. E volto a te dizer que, mediante a palavra de Deus, nós possamos tomar uma decisão e não negociar o inegociável, e que todos nós possamos participar. Esse texto aqui vai dizer assim: mas Deus, não tendo em conta ou levado em consideração os tempos da ignorância, agora Ele ordena a todos os homens e em todo lugar mas Deus, pode voltar lá por favor, de novo, vou ler de novo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Pode passar, agora pode, vai lá. Porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aleluia! O que aqui está dizendo? Se você for acompanhar depois todo aí o texto de Atos 17, eu não vou ler ele todo aqui, senão a leitura ficaria grande. Vai mostrar aqui que Paulo está lá em Tessalônica e também em Bereia. E a palavra vai dizer que Paulo chegou naquele lugar como ele sempre fazia. Paulo não perdia tempo.
Paulo não ficava voando, ficava ali, eu vou ali em tal lugar ao ermo. Não, existia um propósito, existia uma direção. E a direção era apresentar Jesus Cristo ressurreto a todo ser humano, a todo homem, dando continuidade à mensagem que foi pregada pelos profetas antigos e também por Jesus Cristo. Então os apóstolos, eles dão continuidade na mensagem do Evangelho. Deveria ser assim também os apóstolos dos dias de hoje, que dizem aí que tem. Essa também é a missão dos pastores, anunciar e passar a mensagem clara do Evangelho, que é: Jesus Cristo veio, se entregou por todos vocês, pecadores, para que vocês possam ter direito à vida, não só a vida terrena, mas a vida eterna. É o que eu comecei falando aqui no início da mensagem. Apresentei para mim e para você que nós pecamos, mas que nós temos o direito, através de Cristo, à redenção. E aqui o apóstolo Paulo, eles rodavam, eles viajavam em todos os lugares, pregando, anunciando essa mensagem. E esse lugar aqui que eles chegaram, eles estavam pregando a mensagem de Cristo, do Cristo ressurreto, do Cristo que se entregou, como eu disse, dando continuidade naquilo que os profetas antigos pregaram e naquilo que Jesus também pregou e os ensinou. E ali a palavra vai dizer que, chegando-se naquele lugar, algumas pessoas alvoroçaram, algumas pessoas ficaram indignadas com a mensagem que eles estavam pregando. E você sabe como que eles são citados? Está lá em Atos 17:6, falando assim: ei, aqueles que estão espalhando a mensagem por todo o mundo, por todo lugar, também chegaram aqui na nossa cidade. Então olha para você ver a dimensão que era o apostolado, o que esses homens faziam. Eles chegaram ao relatório que a mensagem do Evangelho já estava percorrendo todos os lugares e havia chegado até ali. E aí a palavra vai dizer que aquelas pessoas ali, alguns homens maus, e a Bíblia vai dizer, isso aí você pode ler, está no texto. Alguns homens maus juntaram algumas pessoas e falaram: nós temos que parar isso aqui. Nós temos que parar com essa mensagem, porque ela chegou até aqui. Então tão logo essa mensagem vai contra aquilo que nós acreditamos, vai contra aquilo que nós defendemos, então nós temos que colocar um freio nesses camaradas. E aí fala que eles juntaram algumas pessoas, tentaram levantar falso contra a vida lá de um homem, por nome de Jason, invadiram a sua casa, tentaram fazer uma arruaça, mas enfim, não conseguiram. Algumas pessoas ali ouviram a mensagem, receberam no seu coração e reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí vai dizer que eles foram para Bereia. Eu já falei sobre isso aqui também. Qual que era a característica do povo de Bereia? Eles amavam a palavra, eles zelavam pela palavra. Um exemplo, eu estou pregando aqui e falei que em Atos 17:6 fala que aqueles homens disseram que a mensagem chegou em todo mundo. Sabe o que eles iam fazer? O crente Beré, sabe o que ele faz? Ele pega a mensagem aqui, opa, o pastor falou lá 17:6, deixa eu ver aqui. Realmente, é isso mesmo que está aí. Porque vai que eu estou distorcendo, que eu estou falando alguma coisa ao contrário. Nós precisamos voltar a essa prática de ter a Bíblia nas nossas mãos, também no nosso coração, e você começar a olhar e examinar que se de fato o que eu estou falando, ou qualquer um que subir aqui, está pregando a mensagem. Acredito que vocês não confiram, mediante a confiança, que sabe que nós aqui não vamos usurpar da palavra, ou não vamos falar o que achamos e pensamos. Mas eu sou ser humano, eu estou passivo a erro. Pode ser que eu fale um versículo aqui, eu estou falando ele errado. Então se tiver alguém que falou: pastor, peraí, está errado, esse versículo que o senhor falou não é esse aí não. Então, irmãos, é isso que os berés faziam. Então a mensagem chegou naquele lugar. E também outra vez ali, os judeus perseguindo, também começaram ali a fazer uma desordem, dizendo daquela mensagem. E aí vem esse texto que diz: olha, o Senhor não leva em consideração o tempo de ignorância, não levou. Porque se você for olhar lá no passado, quantas coisas que os antepassados, as gerações passadas fizeram, que se não fosse o amor de Deus, que se não fosse aquilo que o Senhor ali tinha no seu coração, que é infalível, muitos não teriam a chance de se redimir mediante tamanho o pecado que eles faziam e exerciam. Então ali o apóstolo Paulo vai dizer: olha, Deus não levou em consideração o tempo de ignorância. Deus não está levando em consideração, porque isso que vocês estão fazendo é por ignorância. O que é ignorância? Não tem conhecimento.
não sabem o que estão fazendo, acham que estão fazendo certo, mas não estão. Eram essas pessoas, eram os lá de trás, lá do passado, antes de vir essa mensagem remidora e salvífica da parte de Cristo. Então Malheiros falava: olha, Deus não levou em consideração o tempo de ignorância seus. Verdade é, teve consequências? Tiveram. Mas se fosse olhar, não era para ter sobrado um, por causa da forma como eles faziam, da forma como eles pecavam. Só que aí vem Jesus Cristo, se entregou por todos e também para nós. E aí aqueles que antes faziam algumas coisas que entendiam ser por ignorância, agora já não fazem mais por ignorância, fazem por pleno conhecimento e entendimento do que estão fazendo. Irmão, quem acha aqui que roubar é pecado, levanta a mão. Quem acha aqui que mentir é pecado, é feio, levanta a mão. Quem acha aqui que adulterar é pecado, levanta a mão. Quem acha aqui que se você levantar falso contra a pessoa é pecado, levanta a mão. Desonrar pai e mãe. É errado, irmão? Sim ou não? Quantos têm certeza que tudo isso que nós falamos aqui é errado, levanta a mão. Todos nós, pelo menos a maioria, entendemos que todas essas coisas são erradas. E de fato é errado. E se alguém chegar para você e falar que não é, não caia nisso, porque é errado e pronto, acabou. Então, irmão, são coisas que hoje todos nós aqui sabemos que é errado. Todos nós temos a convicção que isso não agrada o coração de Deus. Mas mesmo assim, em alguns desses delitos, nós caímos. Porque a sementinha do mal está em nós. Então, o Senhor vem e nos fala, e traz uma mensagem dizendo o seguinte: Deus não levou em consideração o tempo da ignorância. O que? Vocês perseguiram quem estava pregando, nesse contexto aqui, estava pregando a mensagem, que estava anunciando o Cristo verdadeiro. Ei, vocês estavam ali embarreirando. Deus poderia muito bem mandar algo ali, ou alguém destruir todo aquele povo, sim, mas Ele não levou em consideração o tempo de ignorância. E então nós vamos ver que é um Deus de amor, é um Deus de paz, não é um Deus tirano, que tinha-se todo o direito, se Ele quisesse, de destruir todos aqueles que estavam ali, de alguma forma tentando atrapalhar a mensagem do Evangelho de chegar. Mas aí, irmãos, o Senhor vem, depois de tudo isso passado, Ele não levou em consideração o tempo de ignorância, mas é através da vida do apóstolo Paulo e de tantos outros, e também por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também falou sobre arrependimento. Os profetas antigos falaram sobre arrependimento, e hoje em dia, irmãos, infelizmente, é uma mensagem que em muitos lugares é intitulada uma mensagem chata. É uma mensagem que fala assim: ei, não pode pregar isso aí não, senão vai assustar as pessoas. Ei, não pode falar disso, porque é muito forte, é muito pesado. Se o próprio Jesus falou: arrependei-vos e convertei-vos, quem sou eu para mudar a palavra? Quem sou eu para chegar aqui e falar o que eu acho, o que eu penso? Fato é que o que eu falo tem que estar pautado aqui, ó, na Bíblia, na palavra do Senhor. Então, irmãos, infelizmente nós ouvimos muitas pessoas darem relatórios sobre a igreja nos dias de hoje e dizer assim: não se fala mais em arrependimento nas igrejas, não se fala mais da volta de Jesus, não se fala mais sobre o evangelho genuíno. Será que não fala, ou estão falando, os nossos ouvidos estão tampados e os nossos olhos estão fechados, e queremos mensagens que vão massagear o nosso ego e a nossa vontade terrena que habita e domina em nós? Verdade é que uma mensagem, um culto, tem hora que está sendo cansativo. E às vezes você vai falar: pastor, pregar sobre arrependimento? Ô pastor, hoje é dia de ceia, é da gente comunhão. Claro que é, hoje é ceia, mas o motivo: só não participa quem não quer. E eu volto a dizer, a mensagem aqui não é para te assustar, a mensagem aqui não é para me assustar, mas para mostrar o quanto nós carecemos e precisamos de Deus na nossa vida. Irmãos, muitos de nós falamos muitos relatórios sobre que não se prega mais arrependimento. Mas será que às vezes tem sido pregado e nós que não estamos ouvindo a voz do Espírito? E aqui a palavra vai dizer que há uma ordem, há uma direção, dizendo: porquanto
tem determinado um dia em que com justiça, Ele há de julgar o mundo por meio deste homem. Quem que é? Jesus Cristo. Hoje nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Mas vai chegar um dia, vai chegar uma hora que Jesus vai estar lá e Ele vai nos julgar. E o julgamento vai ser justo. Não é um julgamento do que eu acho, do que eu penso. É um julgamento, esse de fato é um julgamento justo, tem justiça, não é como o nosso julgamento terreno, mentiroso, enganoso, que nós muitas das vezes nos enganamos. Então aqui a palavra vai dizer que o apóstolo Paulo falou para aquelas pessoas naquele contexto: vocês aqui estão fazendo isso por ignorância. Deus não levou em consideração, porque essa prática que eles faziam, de tentar atrapalhar, de não reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador, como Libertador, não era um negócio desse tempo aqui não, era desde lá de trás que eles batiam nisso. Prova é que até hoje os judeus estão esperando Jesus Cristo voltar, porque eles entendem que tudo isso aqui que nós falamos, tudo isso aqui que nós pregamos é conversa fiada, não passa de fábula. Fábula é o que eles pregam, o que eles ensinam. E aqui nesse contexto é isso. Agora trazendo para os dias de hoje. Então logo lá no início eu falei que todos nós pecamos, amém? Então se tão logo eu peco, eu preciso de fazer o quê? Me arrepender. Por isso essa mensagem hoje ela vem: arrependimento não mata, arrependimento ele traz vida plena em Jesus Cristo. Aqui para aquele povo daquela época era: ei, vai chegar um dia que vai vir um julgamento, vocês precisam se arrepender dessas práticas que vocês estão fazendo. Agora não mais vai ser levado em consideração o tempo da ignorância, porque todo mundo bem sabe o que está fazendo, o que está falando, porque a mensagem do Evangelho chegou hoje. E aí eu volto a dizer nas coisas que nós falamos: se tem alguém roubando, está roubando ciente; se tem alguém adulterando, está adulterando ciente; se tem alguém mentindo, está mentindo ciente; se tem alguém falando contra o próximo, levantando falso, está ciente do que está fazendo. Está ciente do que está fazendo. E volta a dizer: estamos ilesos de passar e fazer essas coisas. Mas é para isso que a mensagem vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que nós possamos entender o quanto sem Deus na nossa vida a gente não dá coisa boa, o quanto sem Deus na nossa vida a gente vai perecer, a gente vai cair, a gente vai fracassar. E aí nós vamos ver que há uma mensagem dizendo que todos nós precisamos se arrepender. Irmãos, verdade é que Jesus sabe que nós vamos pecar. Jesus, Ele conhece a nossa vida antes mesmo das palavras saírem da nossa boca. Então o que eu quero dizer para você é que nós devemos tomar cuidado com algo. Existe um pecado que cometemos, que falhamos, erramos, como eu disse. Mas existe algo que é muito perigoso e que infelizmente tem dominado muito a vida de pessoas, que é quando a pessoa perde o sentido. E a pastora Natália falou isso aqui na semana passada, finalizando a série de mensagens Detox. E ela deu uma explanada sobre algo que se chama arrependimento, é o que nós estamos falando aqui hoje. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas chegam a um determinado ponto da sua vida que elas perdem a noção, e aí passam a cometer algo que se chama iniquidade. A iniquidade é um nível elevado de pecado, que aí sim entra aquela questão que eu falei, que vira uma prática da vida da pessoa, é um estilo de vida. A iniquidade é o quê? Eu sei que roubar é errado, mas eu não quero nem saber, eu saio de casa com a intenção de roubar, de subtrair algo de alguém. Isso já está imputado na vida da pessoa. Ele sabe que não ser fiel à esposa ou ao esposo é errado, mas sabe o que ele faz? Ele errou, ele caiu, ele não se arrepende, lembrando que tudo aquilo que você pega, que você faz, tem consequência. E aí ele já sai de casa pensando: para qual site eu vou entrar, qual mensagem eu vou mandar. Da mesma coisa, a pessoa que ela por algum motivo, seja que for, por força maior e não se justifica, acabou que ela mentiu, pediu perdão, se arrependeu, beleza. Agora tem pessoa que já levanta de manhã mentindo e dorme de noite mentindo.
Sabe o que é isso? Iniquidade. Já perdeu a noção de que isso desagrada o coração de Deus, de que isso entristece o coração de Deus. Irmãos, você pode pedir perdão e se arrepender 1 milhão de vezes. Você sabia disso? Que Deus vai te perdoar. Ai, Senhor, pequei contra ti, somente contra ti. Senhor, o que eu fiz foi feio, foi tão ruim, me perdoa. Seja perdoado em nome de Jesus. É instantâneo. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós pedimos perdão e voltamos à cena do crime, e voltamos aos mesmos lugares. Eu peço perdão porque eu menti em algo, mas eu não saio daquele campo, eu não saio daquele lugar, eu continuo ali, e as más conversações corrompem os bons. Todo mundo sabe. Sabe, irmãos, eu não saio daquele campo, eu não elimino da minha vida aquilo que me leva a cair naquela prática. Então o que acontece? A pessoa errou aqui, pediu perdão uma vez, de todo o coração, se arrependeu. E se arrepende mesmo, irmão. Sabe, irmão, você pode aqui errar, aqui, pecar, pedir perdão, se arrepender aqui hoje, e Deus sabe que você se arrependeu. Mas se você não sair do ambiente, se você não sair do lugar, não aniquilar da sua vida aqueles lugares, aquelas práticas, daqui a pouco você vai estar fazendo a mesma coisa. E você sabe o que acontece? Como eu disse, você pode pedir perdão, se arrepender 1 milhão de vezes. Jesus te perdoa 1 milhão, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40. Mas sabe qual é o problema? Quando a gente começa, dá uma cutucadinha no seu irmão aí. Se você estiver dormindo aí, para ele acordar aí. Eu faço isso para o seu bem, viu? Você vai falar assim: não, pastor, hoje está chato. Primeiro pede os meninos para levantar de lá e sentar. Agora pede para me acordar? Não, irmão, é por amor a você, por amor à sua vida, tá? Sei que às vezes você está cansadinho, é normal, também estou. Então, irmãos, aqui nós vamos ver a mensagem bem clara. Então, como eu disse, você pode pedir 2, 3, 10, 15, 20 milhões de vezes, pedir perdão, beleza. Só que o problema é 1, 2, 3. Daqui a pouco, sabe o que a pessoa começa a fazer? Ela já não pede mais perdão. Ela começa a achar aquilo ali, ó, e vai levando. Ah, não tem jeito mais. Vai indo. Sabe o que é isso? Se torna iníquo. E a iniquidade, ela não é agradável diante do Senhor. Irmãos, o que dizer de tantos escândalos que estão vindo à tona? E aí, irmãos, às vezes as pessoas miram só nas grandes plataformas. Quantas pessoas aí de influência que estão vindo à tona aí, que pregava falando assim: ei, honra a sua esposa, honra a sua família. O camarada está pego em adultério. Sabe o que é isso? Pecou uma vez, errou, às vezes num olhar, às vezes numa fotinha, não se arrependeu, ou se arrependeu, mas não sai daquele campo, não sai daquele lugar, até que um dia, tudo aquilo que está encoberto, está debaixo do tapete, salta para cima e a casa cai. Não é diferente também de acontecer isso no nosso meio, coisas escandalosas que vêm ao nosso conhecimento. Meu Deus, misericórdia. Nenhum de nós está ileso de pecar, mas o que muda é se nós nos arrependemos. Aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas o que se arrepende e deixa, alcança misericórdia e graça. Se não se arrepender, se não mudar, se não se converter, o que é isso que eu quero dizer? A palavra sempre vem dizendo assim, ó, e lá também em Atos 3, quando ali eles curam aquele homem que estava ali coxo, as pessoas ficam maravilhadas. E aí, se eu não me engano, é Atos 3,19, eles estão ali maravilhados, e aí os irmãos dizem assim: olha, deixa eu falar para vocês uma coisa. Deus, mais uma vez dizendo, Deus não levou em consideração o tempo de ignorância, mas agora uma ordem é: arrependam-se e se convertam, para que sejam apagados os vossos pecados, os vossos delitos. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que é o maior problema nos dias de hoje? Como eu disse, que as pessoas têm se tornado iníquas, elas não têm tido temor ao Senhor. Irmãos, nós estamos precisando de voltar a se arrepender, de não ter compromisso com a casa de Deus, com as coisas do Senhor. Irmãos, quantas pessoas que hoje já não tem mais compromisso, não tem mais respeito, não tem mais zelo de participar de um culto. Falta 1 mês inteiro, 2 meses, 3 meses, tão pouco se importando, ainda fala: eu não preciso congregar, porque Deus está em mim. Eu não sei que Bíblia que você está lendo, que a própria Bíblia fala: não deixeis de congregar, como costume de muitos.
Se não está congregando e você ainda abre a boca para dizer que isso não tem nada a ver, ei, me perdoe de eu ser tão direto, mas tome cuidado, que às vezes você já não está mais ouvindo, e isso está se tornando um pecado na sua vida, está sendo costumaz. Então, irmãos, nós vamos ver a mensagem. Sabe qual que é o maior problema? As pessoas se arrependem. Tem pessoas que estão em lugares que faz mal para ela, está dando problema dentro de casa, está dando problema na família, está dando problema na igreja, e aí sabe o que ela faz? Chega um momento que o Espírito Santo de Deus ali, ele nos mostra, ele nos incomoda, a gente vai lá e se arrepende, só que o que a gente não faz? Não se converte. O que é converter, pastor? Converter é mudar de rota. Você se arrepende, mas continua. Eu sei que tem um buraco aqui de todo tamanho. Eu me arrependi de passar aqui, que eu me arrebentei todo, mas aí eu falo, ó, não vou passar aqui mais. Amanhã eu estou passando lá de novo, o buraco está lá, você vai cair. Conversão é fazer isso aqui, ó. O que Deus está dizendo nesses dias é: se arrependa e se converta, porque só se arrepender e não converter, de nada vai adiantar. É por isso que as coisas estão do jeito que está. Pessoas com pecados de estimação. Isso aqui eu consigo controlar, isso aqui está dominado, isso aqui está de boa, até que um dia te engole e destrói a sua vida, destrói a sua casa, destrói a sua família, destrói seus relacionamentos e tudo aí por diante, porque o salário do pecado é a morte. Sabe, irmãos, e a conta vem. Não adianta a gente querer fugir, a conta ela vem. Então nós precisamos nos arrepender e precisamos nos converter. Você precisa se arrepender de práticas a qual o Espírito Santo de Deus está falando comigo, está falando com você, mas você precisa fazer o que está escrito lá em Provérbios: o que se arrepende e deixa. Irmãos, deixa isso para lá. E o arrependimento, ele precisa ser carregado, sabe de quê? De frutos. Mateus 3:8. Nós temos que mostrar frutos de arrependimento. Isso eu estou dizendo não é só no contexto cristão, de você se arrepender com Deus, não. Às vezes o camarada chega, faz algo lá dentro de casa, com a esposa, com os filhos, com a família, ou com um amigo, seja quem for, e aqui eu falo em todos o contexto, você que é casado, sua família, você que não é, na sua vida, o camarada vai lá e fala: não, Rafael, me perdoa, eu me arrependi de ter maltratado você, meu irmão. Rafael, me perdoa, eu me arrependi, cara, de ter levantado um falso contra você. Rafael, me perdoa, cara, porque, me desculpa, me perdoa, eu me arrependo mesmo. Falei isso para o Rafael no domingo. Na segunda eu vou lá e faço a mesma coisa. Que fruto é esse? Que fruto de arrependimento é esse? Mulher, esposa, eu não vou mais fazer isso. Esposo, eu não vou mais fazer isso. Eu estou te falando, pode confiar em mim. Ela vai lá e confia. Ela vai lá, releva. Quando é no outro dia o cara fazendo a mesma coisa, ei, se não tem fruto de arrependimento, é porque não se arrependeu. É remorso puro, remorso. Você tem uma pequena chateação e daqui a pouco acabou, passou. Muitos de nós estamos vivendo no meio do remorso e não no arrependimento. Mas eu quero dizer que tudo aquilo que é plantado, tudo aquilo que é cuidado, ele cresce e vem à tona. Não existe aquele negócio de esconder pecado. Não há nada que está oculto diante dos olhos do Senhor. Tudo está patente e visível. Nada fica em oculto. Você quer sendo crente ou não, você sendo o que é que você quiser dizer que você é, vai vir à tona e você precisa arrumar as coisas e colocar jeito. Irmão, o Senhor está nos chamando a arrepender. Como eu disse, nós precisamos nos arrepender da nossa falta de compromisso. Nós precisamos de nos arrepender. Às vezes, irmãos, como eu disse, um tanto de mentira que a gente fala, que a gente conta, mas começou com a mentirinha dessa tamanhozinho. Lembra o que eu falei? Isso aqui eu tenho domínio. Eu só estou mentindo que eu não estou aqui dentro de casa, mas eu estou. Daqui a pouco está mentindo com tantas outras coisas. Cresceu e vai te devorar. Começou com a simples mensagem. Começa com a simples foto. Começa com um simples comentário. Rafa, hoje eu peguei o Rafa para Cristo aqui, só não vou te crucificar. Rafa, vou te contar um negocinho aqui, mas não é fofoca não, tá? Irmão, hoje quanta contenda, quanta desordem no meio da igreja, no meio dos irmãos por causa de fofoca. Fofoca é do diabo.
Má conversação é do diabo. Sabe, irmãos, a gente não para. Mentira, são mentiras que começaram, como eu disse, pequena, mas já estão de um patamar que uma tem que tentar cobrir a outra. Não tem paz, não tem mais tranquilidade, porque sabe que uma hora a casa vai cair. E o que eu quero dizer para você é, Jesus está nos chamando hoje, como a mensagem disse, em todos e em todos os lugares, que nós possamos nos arrepender, nos converter e deixar os maus caminhos. Eu não sei o que você precisa se arrepender, mas se você se arrependeu, ele precisa ser mostrado com frutos. Precisa-se ter frutos de arrependimento. Eu me arrependi, será mesmo que eu me arrependi? Irmãos, tome cuidado, para que muitos de nós estamos nos tornando iníquos. Já estamos pecando e não estamos nos preocupando. Às vezes a pessoa não peca mais daquilo que antes fazia, mas hoje tem novos pecados que assumiram o lugar, assumiram a falta daquilo que fazia. Quero deixar para você aqui bem claro que, como eu disse, a mensagem aqui ela é direta e precisa. Todos nós pecamos e carecemos. Todos nós. Se hoje nós falarmos aqui que se alguém não precisa se arrepender, se eu falar que eu não preciso me arrepender de algo, eu já menti. Sabe, irmão, mas às vezes nós estamos de um jeito que a gente direciona a mensagem para todo mundo. Como que fulano podia estar aqui hoje? Mas chegar lá em casa eu vou falar com todo mundo o que foi. Chega lá para fofocar. Mas como que fulano tinha que estar aqui para estar com os olhos abertos? Às vezes não está aqui por causa de nós. Às vezes não está aqui por causa de nós. Está no churrasco, está vendo nós metendo pau no irmão. Está num lugarzinho, está vendo nós metendo pau no nome do irmão. Está em tal lugar, está falando, aquilo ali, a pessoa vai olhar e falar, o quê? Eu ir nesse lugar, eu vou ser a próxima vítima. Sabe, irmãos, um monte de embaraço, um monte de coisa fútil, que não é relevante, que não edifica. E aí a mensagem dizendo que nós precisamos nos arrepender. Sem arrependimento nós não vamos viver e compreender as coisas que vêm do alto. Se você e eu não nos arrependemos e nos convertermos, porque como eu disse, não adianta você tentar se converter sem se arrepender. Você só vai caçar outro buraco para você entrar. Me converti, mudei de rota, só vai caçar outro buraco para você entrar. Agora se você arrependeu, você vai mudar de rota e não vai onde tem buraco para você cair não. Então, irmãos, não tem como fugir, é arrepender e se converter e se arrepender. Sem arrependimento é impossível de nós entendermos e compreendermos as coisas que vêm do alto. Por isso que muitas pessoas levam as coisas de Deus na brincadeira. Mas eu quero dizer para você que aquilo que eu e você fazemos aqui, mediante ao nosso corpo, tudo aquilo que nós realizamos aqui, nós precisamos de fazer com um arrependimento. 2 Coríntios vai dizer que o Senhor se alegra quando nós temos arrependimento, não segundo o mundo, mas conforme foi produzido pelo Espírito Santo de Deus, porque esse de fato é o arrependimento genuíno, porque o que é proporcionado pelo mundo é apenas um remorso que daqui a pouco vai estar fazendo de novo. E outra coisa, irmãos, nós precisamos nos atentar, porque tudo aquilo que nós fazemos, e lá na mensagem, lá em Atos, vai dizer que vai chegar um dia que vai ter um julgamento, vai chegar um dia que vai ter um acertar contas. E tudo aquilo que você fez, mediante ao corpo, você vai ter que prestar conta. Você sabia disso? Que é isso, pastor? Nós vamos subir no corpo glorificado, vamos subir de boa, chegar lá. O corpo é corpo, ficou aqui, terra comeu, fogo pegou, derreteu. Ei, deixa eu te falar, Coríntios 5:10, chegará um dia, que todos nós, teremos que apresentar, diante do tribunal de Cristo, para prestar conta daquilo que fizemos mediante ao nosso corpo, quer seja bom, quer seja ruim. Não pense eu e você que a gente faz as coisas aqui, que querendo ou não, você gera algo,
em você e nas pessoas, que você não vai ter que prestar conta, que você vai ter que prestar conta sim. Então, irmãos, nós fomos chamados para o arrependimento. Precisamos nos arrepender e alinhar a nossa vida, porque Jesus está voltando. Coloca para mim aí 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Todos nós, 1 Pedro 3, 9, olha eu puxando o aqui, o óculos aqui, agora o tempo ficou bom. Não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fosse chamado, para que por herança alcancemos. Põe no 8 lá para mim, eu anotei um trem errado aqui, por isso que eu não gosto de anotar. Vamos na Bíblia. Cadê os Bereia aí? Quem achou 1 Pedro 3 aí? Vamos lá, tem que achar o texto certo. Pedro, falei 3:9. Não, eu anotei um trem errado aqui, irmão. Misericórdia. Vamos achar aqui. Deixa eu ir lá na minha lista aqui. Enquanto eu não achar esse texto aqui, eu não saio daqui. Para mim aí, 2 Pedro. Se não é no primeiro, vai ser no segundo, né? Eu anotei na minha lista aqui errado, irmão. 2 Pedro 3:9. É esse mesmo. 2 Pedro 3:9. Agora achou certo, né? Você está entendendo o que eu falei? Tem que ter os crentes beré aí. E se eu não leio que igual estava ali, aleluia, é esse mesmo. Tem que abrir, tem que conferir, irmão. Para ver o contexto que nós estamos falando. A mensagem lá era ruim? Não, mas não estava dentro do contexto que nós estamos falando. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardio. Sabe o que é isso? Tem um monte de gente que falando, Jesus não vai voltar não, é os judeus lá de trás. Deixa eu te falar, que ressuscitar, esse cara nem veio, para com isso. Como diz o outro, né? Colocando em descrédito a volta de Cristo, não diferente dos dias de hoje. Sabe por quê? Tem pessoas que se tornaram tão iníquas, que elas não acreditam mais que Jesus vai voltar. Sabe por quê? Não toma vergonha, não se arrepende, continua nas mesmas práticas. Mas aqui o Senhor não retarda a sua promessa. Qual promessa que é, irmãos? Olha o memorial aqui, fazer isso todas as vezes de mim, até que eu venha. Jesus está voltando, tá? E vai ter um julgamento, nós vamos ter que estar de frente com Ele. Ainda que alguns a tempo tardio, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então a intenção de Deus não é destruir, a intenção de Jesus não é aniquilar, a intenção é que nós venhamos dar crédito à mensagem do Evangelho e entender que todos nós precisamos nos arrepender, porque sem tardar, no dia certo, na hora certa, Ele virá. Agora a intenção dele é que todos se arrependam e que alguns se pecam, se não todos, que nenhum se pecam, mas que todos. Sabe o que é isso? Você olhar e falar, esse vai salvo, esse vai, não. Jesus vem e fala, derramei o meu sangue sim. Aquele que reconhecer, aquele que confessar e deixar, se arrepender, ei, a salvação é para mim, é para você. Fato é, irmãos, Jesus Cristo, Ele derramou o seu sangue por todos nós. Jesus Cristo fez o sacrifício. Agora, mediante a palavra, sem arrependimento, sem conversão, ninguém verá ao Senhor como de fato Ele é. O que é isso, pastor? Irmãos, eu vivo a minha vida sem me arrepender, eu vivo a minha vida sem me converter, eu vivo a minha vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Você quer correr o risco? Fato é que a salvação ela vem por meio da fé, e a fé em Jesus Cristo.
Mas se você tem fé em Jesus Cristo, você vai seguir as palavras, você vai seguir os mandamentos, você vai seguir as ordens que Ele te deixou, porque você sabe que elas são fonte de vida e de vida eterna para mim e para você. Fala que tem fé em Jesus, mas não segue, não obedece. Tem fé em Jesus, mas não se arrepende. Tem fé em Jesus, mas não muda de postura. Gente, não se arrependeu, é apenas remorso. E nós precisamos nos arrepender, porque Jesus ele deixou bem claro que essa é a intenção. Coloca para mim Apocalipse 3:19. Aqui é o Senhor deixando uma carta para as igrejas. E se você for olhar esse texto aqui, como ele é carregado de verdades que nós vivemos nos dias de hoje, como que as pessoas têm deixado o primeiro amor. Irmão, sabe por que muitos de nós não estamos arrependendo? E aqui eu estou falando, como eu disse, essa mensagem se encaixa para todos, eu falei aqui no início. Mas aqui agora eu estou falando especificamente para um público. Estou falando para um público daqueles que já professaram a sua fé em Jesus. Daqueles que tem hora que você vai conversar e dar relatos, falando: nossa, antigamente eu era assim. Eu orava, eu jejuava, eu pregava dentro do ônibus, eu pregava na rua, eu não faltava um culto, eu queria estar ali. E não era só para marcar presença não. Eu estava ali porque eu sabia que Deus tinha algo para mim e que eu tinha algo para passar para alguém. Sabe aquele que antes de pecar pensava 2 vezes, fugia da aparência do mal? Sabe aquele que entendia que se ele fizesse aquele ato que a carne estava querendo, ele entristeceu o coração de Deus? Sabe o que é? É o chamado primeiro amor. E a advertência que era para isso: olha, porque vocês deixaram o primeiro amor? Não é que alguém te roubou, é você que deixou. Da mesma forma que você o encontrou, agora você deixou, porque não é mais interessante. Tem pessoas que às vezes tinham problemas nas suas vidas, estava com a vida terrivelmente, vamos dizer assim. O lugar mais alto que ela estava era nos pés de Jesus, mas as coisas melhorou, as coisas mudou. Hoje não querem mais saber de Cristo. Irmãos, eu já vi muitas pessoas se perderem, sabe o que? Não foi na escassez e maldizer e dizer: Deus se esqueceu de mim, não. Eu já vi muita gente se perder na bonança, porque entende que não precisam mais de Cristo. Entende que não precisa mais de congregar. Eu não preciso mais de pastor. Eu não preciso mais de irmão. Eu não preciso de ir numa célula. Afinal de contas, a minha vida está resolvida. Tome muito cuidado. Deus tem algo contra você, que deixou o primeiro amor, e Ele está te repreendendo, te castigando. Sabe por quê? Não é porque Ele te odeia, é porque Ele te ama. Tem pessoas aí que, se Deus precisar cerrar, fechar o céu sobre a sua vida, ei, se prepare, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Tem pessoas que, se Deus precisar trancar a porta lá, para não entrar recurso mais na sua vida, não se assuste, vai acontecer. Se Deus tiver que mexer em relacionamentos que estão te afastando, se prepare. Sabe por quê? Eu sou Deus zeloso e eu corrijo aqueles a quem eu amo. Sabe, irmãos, as pessoas estão brincando, uma falta de respeito para com o primeiro amor. E Ele fala: vai lá, volta, arrepende-te. Arrepende-te. Ah, pastor, antes eu era intenso. Pastor, antes eu já passava por portão, eu já soltava uma rajada de língua. Pastor, e por que não faz mais? Não foi porque o diabo te tomou, não foi porque Deus te tirou, não foi porque as pessoas, é porque você deixaste o primeiro amor. Sabe por quê? Você colocou outras coisas no lugar. Aquelas igrejas lá, umas colocaram dinheiro, outras colocaram altares. Sabe por que nós perdemos o primeiro amor? Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que hoje em dia não conseguem ficar mais em um culto. Sabe, irmãos, não conseguem mais ter uma vida ativa, vamos dizer assim, e constante no Senhor, porque colocaram outras coisas no lugar que era para ser amar a Deus sobre tudo e todas as coisas. Isso foi ministrado aqui.
Por isso não se arrependem. E aí se tornaram uma presa fácil para o diabo. Como eu disse, Deus não brinca de ser Deus. Eu venho aqui hoje com todo o temor do mundo no meu coração. Eu venho aqui hoje, irmãos, com temor ao Senhor, porque essa mensagem também é para mim. Precisamos alinhar a nossa vida e nos arrepender de práticas que estão cheirando mal diante das narinas do Senhor. Precisamos abrir mão da iniquidade. Tem pecados que nós estamos carregando como se fosse um chaveirinho, que nós temos um apreço por ele. Precisamos consertar a nossa vida. Precisamos nos alinhar. A intenção de Deus não é que nós venhamos nos perder, que nós venhamos perecer. Ele corrige, Ele castiga a todos quanto Ele ama. Se hoje você está sendo aqui motivado, se hoje você está sendo aqui impulsionado a se arrepender, não é o pastor Washington, mas é o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Pastor, como que eu pregava? Mas eu pregava. Hoje em dia, porque você deixou, parou de pregar porque quis. Pastor, mas me machucaram, me feriram. Eu te entendo, eu também passo por isso. Tem dias que se nós formos olhar o que as pessoas falam de nós, ou o que acontece com nós, eu nem subiria aqui, ou vocês chegariam aqui, esses portões estariam fechados. Mas quando eu fiz o compromisso, eu fiz primeiramente com o Senhor, quem eu era, quem eu sou. Então não são relatórios humanos que tem que parar você, que tem que te pedir, avance, vá, caminhe, porque é o Senhor que te levantou. Sabe, irmãos, ao longo da vida, a gente vai aprendendo algumas coisas, você vai tendo maturidade. Não é uma palavra que vai me derrubar. Não é uma virada de olhar que vai me parar. Não é um repúdio que vai me parar. Sabe por quê? Aquele que me chamou é fiel para cumprir cada promessa que Ele fez. E a que eu me importo não é de bens materiais, não é de uma vida regalada, mas é que o dia que Ele vier, eu me encontrar com Ele face a face. Então, irmãos, todos os dias eu preciso me arrepender. Todos os dias eu preciso dar a minha vida. Tem pessoas que se tornaram de tal forma que elas entendem que elas não precisam de arrepender. Elas olham e falam: esse pastor está falando aí, não sabe nem quem está falando. Não estou falando que tem alguém falando isso aqui. Estou usando, conjecturando, que em muitos lugares, infelizmente, algumas pessoas, às vezes se portam dessa forma. Não, arrepender de quê? Não preciso me arrepender não. Nós precisamos nos arrepender. E como o Apocalipse ali 3 deixou bem claro, e o texto lá fala sobre aqueles que deixaram o primeiro amor. Por que você deixou o primeiro amor? Ou por quem você deixou o primeiro amor? Pastor, eu não posso amar outras coisas. Não, claro que você pode. Eu amo a minha esposa, mas primeiro eu amo Jesus. A minha esposa me ama, mas primeiro ela ama Jesus. Tanto que se eu quiser falar ou fazer qualquer coisa com ela que desabona Jesus, ela vai falar: não, sabe o que é isso? Ela ama a Deus. Agora, por que deixou o primeiro amor? Antes, tinha pessoas que amavam isso aqui, amavam servir, hoje já não servem mais. Amavam se doar, hoje já não se doam mais. Tudo e qualquer coisa é motivo para te levar, para te conduzir em tantos outros lugares. Infelizmente nos perdemos de uma forma sutil e sem nos dar conta. Mas hoje é o dia de nós nos arrependermos, pedimos perdão e voltarmos e pegar de novo esse primeiro amor. E se você que está aqui ainda não teve esse primeiro amor, hoje é o dia de você ter essa experiência com Jesus. Jesus nos chama aqui para que todos nós possamos nos arrepender. Pastor, eu identifiquei que eu preciso me arrepender. O que eu preciso fazer? Confessar, se arrepender e deixar.
João 1,12 vai dizer que se nós nos arrependemos, confessarmos, Ele nos purifica, Ele nos lava de todo o pecado. E a partir do momento que você faz isso, você se torna, e você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Jesus, Ele era o unigênito, filho único. Nós não teríamos essa oportunidade de ser chamado filho de Deus. Mas a partir do momento que Ele se entregou, Ele foi e é o primogênito e nos deu acesso a podermos chamar Deus também de Pai. Então você tem um bom Pai. Irmãos, é a noite de nós nos arrependermos. Como eu disse, irmãos, eu preciso me arrepender todo dia. Eu preciso me arrepender de injúrias, tem hora. Eu preciso me arrepender de coisas que eu falo, de coisas que eu penso, de atitudes que eu tenho. Eu preciso em todo o tempo, eu, pastor Washington, de arrepender e me converter e desviar dos maus caminhos. Agora, cada um tome a sua decisão. Hoje, como eu disse, você chegou aqui, você identifica que, eu estou muito sujo de pecado. Jesus pode te purificar de toda imundícia, de todo pecado, e as suas vestes se tornarem brancas como a lã. Hoje você pode tomar uma decisão aqui de se arrepender. Lembrando que pode ser que amanhã, de novo, você precise se arrepender. Se arrependa, 2, 3, 10, 15, 20, 100. Mas não pare de se arrepender, porque ao dia que você para de se arrepender, você se torna iníquo. E a iniquidade já tomou seu coração, e é um pecado, vamos dizer assim, um pecado de uma forma terrível, que já não te leva mais a você se arrepender. Talvez você se encontre em situação hoje que você fala assim: Senhor, eu estou na iniquidade. Faça como o salmista Davi, que orou falando: Senhor, eu reconheço. Irmãos, não adianta você achar que eu vou orar aqui para você reconhecer. Não, quem convence é o Espírito Santo. Quem tem que orar e reconhecer é cada um de nós. Senhor, eu oro e reconheço pelo pecado do irmão Rafael. Se eu não reconhecer, de que vai adiantar? Não, pastor, a oração do pastor é poderosa. Não vai adiantar. Cada um precisa reconhecer, se arrepender e deixar. Cada um precisa tomar a sua decisão. Isso é no individual. Eu quero orar por você nessa noite. Feche teus olhos, curve sua cabeça. Essa semana, irmãos, eu estava orando, e eu conversando ali com o Senhor, e ali falando de algumas coisas que entristeciam o coração, que estava acontecendo. E aí o Senhor veio e falou uma frase assim no meu ouvido, falou assim: filho, quem vive longe de mim é insensato. Viver longe de mim é insensatez, filho. E aí, irmãos, eu dentro do carro ali, de imediato, essa frase veio tão forte, falei: deixa eu pesquisar isso aqui. E eu pesquisei, irmãos, e aí veio uma canção. Irmãos, que letra daquela canção. Como que ela retratou, tão direto, tão preciso. E aí é o que eu sempre falo, igual tem os meninos aqui do louvor, qual que é a seriedade de um louvor voltado para Deus? O Senhor me falou algo. Uma frase me levou ao autor que fez uma canção que eu vou te dizer para você, que ela veio do alto. Sabe o que é isso? É intimidade, é renúncia. E aqui agora eu vou passar essa canção aqui. Os diáconos podem preparar aí. E você vai ter um tempo aí, se você acha que é preciso fazer isso, você vai ter um tempo aí agora para você orar e se arrepender. Irmãos, hoje, como eu disse, e eu já vou dizer algo aqui: se tem alguém no nosso meio perfeito, se tem alguém no nosso meio santo ao extremo, se tem alguém no nosso meio que não peca, a ceia não é para você não. Que isso, pastor, você é doido? Não é não. Você não precisa. Você já está são. Jesus veio para os doentes. E Ele veio para chamar os doentes ao arrependimento.
eu reconheço o quanto eu preciso, o quanto eu careço de Deus, que eu preciso me arrepender, que eu preciso me fortificar. A ceia, ela traz esse fortalecimento para mim e para você. A gente ganha mais um gás para mais um dia. Ei, Senhor, estou fazendo em memória de Ti, porque eu sei que tudo isso um dia vai cessar. Essas tentações, esses pecados, tudo isso vai cessar, porque o Senhor vai vir me buscar. A ceia é para você, que hoje entende que precisa se arrepender, precisa confessar.